A verdade sobre criptos que ninguém te conta, as criptos ainda estão no mercado em evolução, há muita gente com visão errada, muita gente sem entender o que é cripto, e quando as pessoas não entendem o que é, elas julgam de uma forma errada. Muitas dessas pessoas não buscam conhecer, não buscam entender, e algumas, quando tentam buscar informação, elas acabam caindo em pessoas que não estão trazendo as informações de um modo correto, que estão tentando vender ilusões. Aqui a gente vende a Start Grana, mas é bastante sincero. Eu faço esse vídeo para que vocês conheçam a Start Grana com aulas, lives e a comunidade Grana que pode te ajudar no desenvolvimento também dentro das criptos. Não é só sobre criptos que a gente fala na Start Grana, inclusive para trazer verdades para as pessoas, porque as criptos, por não serem tão conhecidas ainda, é muito fácil você aplicar golpe porque você faz uma promessa, você mostra pessoas que tiveram resultado e as pessoas com essa ilusão que existe, com essa visão errada, sem nem saber direito o que é cripto, elas acabam caindo. A primeira coisa para entender sobre cripto, ela é uma democratização do acesso financeiro. As criptos não são somente dinheiro e nem todas as criptos elas têm ligação com a parte monetária, mas as maiores criptos que a gente tem, elas são conhecidas quanto a isso e elas são um processo que estão fazendo com que a gente consiga deixar de ser dependente de países, de governos, para ter uma autogestão. Ou seja, nós, enquanto evolução, nós sempre dependemos isso desde quando começou o escambo, lá no início. Para quem tem curiosidade, até eu lembrei de um livro aqui agora. Tem um livro que fala sobre a história do dinheiro, não achei ele aqui, que ele conta que desde o início das civilizações, quando as pessoas começaram a fazer escambo e não podiam carregar a saca de arroz ou o tapete que era trocado, elas criaram uma moeda de latão que representava, era uma representação do dinheiro, e conforme o tempo foi passando, nós fomos trocando essa representação de dinheiro, fomos trocando os produtos por essa representação de dinheiro, e depois nós fomos trocando o nosso trabalho, o nosso tempo por essa representação de dinheiro, e esse dinheiro ele sempre dependeu de um país para existir. A estrutura que nós temos hoje monetária é exclusivamente dos países. Cada país tem a sua regra, cada país tem sua moeda. Por mais que um país adote uma moeda de outro país, que é o caso do dólar, elas têm, esse país ele detém as regras políticas, as regras econômicas do país. A cripto, especialmente falando do Bitcoin, ela nos dá essa oportunidade de nós termos um patrimônio, de nós termos um dinheiro sem depender de um país. Então, é uma quebra de barreiras geográficas que nós temos e barreiras burocráticas que sempre ao longo da história existiram. A partir de 2010, 2011, elas começaram a deixar de existir. Aí você consegue ter inclusão de pessoas não bancarizadas, você tem um potencial de micropagamento global, além do pagamento que você tem, que é uma tendência que a gente vai ter. Você não precisa mais depender de um custodiante, de um banco central, de um banco fazendo a tua custódia. Você pode ter dentro de uma corretora, mas você consegue fazer pessoa para pessoa essa transação. Então, as criptos, elas são a democratização do dinheiro, como nunca existiu na história. É uma inovação e tecnologia disruptiva. Para quem não sabe que é cripto, eu sempre explico, a cripto, elas são empresas. A diferença é que as empresas, imagina que você está constituindo uma empresa no Brasil, você precisa de um CNPJ, você precisa de alvará, uma série de licenças para você poder operar. Você vai alugar um escritório ou vai trabalhar no mundo digital. Mesmo sendo no mundo digital, você vai precisar de todas as operações, as legislações, as burocracias que o governo impõe em você. Dentro da cripto não existe esse governo, não existe esse país, porque a tua cripto não está em local nenhum. Se você lançar um projeto, e aí tem que ser um projeto de tecnologia, esse projeto de tecnologia, ele está no mundo digital, ele não está em nenhum lugar. E aí você vai pensar assim, pô, mas e o dinheiro? Não está no Swift, não está lá, não tem um órgão mundial coordenando isso? Não, não tem, porque
a própria transação do dinheiro ocorre dentro dessa moeda. E quem que é o dono dessa moeda? Mais ou menos, não tá fora do roteiro aqui, mas é para explicar para quem não sabe. Funciona similar uma empresa quando ela quer entrar para a bolsa de valores. É um projeto, uma empresa que já existe, no caso a cripto é um projeto. Eles vão vender esse projeto para o mercado. Essa venda acontece através de tokens. É assim que uma empresa entra no mercado. Boa parte dessas criptos, elas são chamadas de dApps, que é uma empresa sem um dono central. Imagina que foram uma série de desenvolvedores que eles entraram no projeto. Essa participação no projeto ela é comunitária. Qualquer pessoa pode entrar no projeto, você pode ajudar. E depois quem detém esses tokens vai tomando as decisões dentro do projeto. Isso de uma forma bastante até superficial, explicando o que é uma cripto, mas para você entender que não existe um dono central, não existe, até tem aquela piada que vai chegar um momento que o STF vai enviar uma carta para o dono do Bitcoin para ele ir lá no Senado depor e não vai conseguir porque não existe um dono, não existe um dono específico das criptos. Existe sim algumas que têm dono, mas existe outras que não têm. Essa é a grande novidade tecnológica que a gente está trazendo. Não é a Amazon dona, a Tesla dona. É um grupo de pessoas que tem e às vezes você não sabe nem quem são essas pessoas. E aí os projetos mais comuns que a gente tem, que são as blockchains, que também não vou explicar aqui, senão vai estender muito o vídeo, elas são a base para diversas outras aplicações. Então, a blockchain a gente chama de camada 1. Dentro dessa camada a gente tem diversas outras criptos que usam essa estrutura. As blockchains mais conhecidas que nós temos hoje é o Bitcoin, a Ethereum, tem a Cardano, Polkadot, diversas outras, a Solana, que cumprem essas mesmas funções. Nós temos contratos inteligentes e automação de processos. Contratos inteligentes já estão sendo usados aqui no Brasil, tem muito já contrato inteligente sendo utilizado. O próprio desenvolvimento do Pix e do novo real digital, ele vai utilizar contrato inteligente. Contrato inteligente nada mais é do que um contrato que você vai no cartório. Acabou minha luz aqui, vamos ter que seguir. É um contrato que você vai no cartório e protocola esse contrato, e aí vai ter um número de assinatura que depois de 10 anos você precisa abrir aquele livro e vai estar ali marcado que foi você que protocolou naquele dia. O contrato inteligente faz isso de uma forma digital, comprovando que aquilo é único, que aquilo existe, é imutável, não tem como você alterar. E ele é válido. Por isso que, muito brevemente, nós teremos, talvez, a transação de veículos, transação de imóveis através de contrato inteligente. É uma constante evolução e novas funcionalidades, então a cripto está no auge da tecnologia, tudo que está acontecendo de mais novo, a inteligência artificial está crescendo, está nascendo, está se proliferando dentro das criptos. E ainda tem gente que achando que cripto vai morrer daqui 1 ano, vai morrer daqui 5 anos. As pessoas estão completamente enganadas e viesadas. Potencial de valorização a longo prazo. Aqui é interessante a gente separar o que é especulação do que é investimento. O Bitcoin é investimento, algumas criptos podem ser investimentos, mas boa parte é especulativo e você pode ganhar dinheiro com isso. Tá ok você ganhar dinheiro, você pode fazer, você pode assinar Start Grana e ter ajuda para você conseguir montar uma carteira de investimentos para surfar as ondas cripto. Ok, isso pode acontecer. Você tem ativos com oferta limitada, em alguns casos, e aqui não é objetivo também nesse vídeo falar, mas eu comentei no início que a gente tinha a base monetária, nós temos políticas de juros também. O Bitcoin ele é deflacionário porque ele tem uma emissão limitada. Diferente de um governo, em épocas de crise, por exemplo, ele vai e emite mais dólar, ele emite mais reais. O Bitcoin, até hoje, pode ser que em algum momento mude isso, mas até hoje você não tem como emitir mais bitcoins. Ele vai chegar no limite previsto, né? A gente ainda tem a mineração de Bitcoin, mas ele é um limite previsto. O que nós vamos ter é deflação, porque conforme os anos vão passando, vai se perdendo Bitcoin. Por isso que ele tem uma oferta limitada, ele tende a valorizar. Nem todas as criptos obedecem isso, é importante você entrar nos sites, pesquisar, entender cada
projeto para saber como que funciona. Crescente adoção por empresas e instituições, então toda a tecnologia que está surgindo dentro dessas criptos estão começando a migrar para o mercado tradicional. Eles vão utilizar a estrutura, eu acabei de citar aqui o cartório, provavelmente o cartório vai utilizar alguma estrutura de blockchain conforme o tempo for passando. Talvez os governos criem suas próprias blockchains, mas aí é quase aquela coisa do governo criar um site para vender livro, sendo que já existe a Amazon. Não faz sentido. China e países ditaduras vão tentar fazer isso, mas a gente sabe que pelo menos a população vai ter liberdade de fazer de uma forma diferente. Existe uma grande transparência e segurança dentro das criptos. A segurança é em alguns casos, mas no caso do Bitcoin a gente tem cripto, nós temos uma grande segurança e tem transparência. Todas as transações que ocorrem dentro do Bitcoin, elas ficam registradas. Nós não sabemos quem fez, mas se nós conseguirmos as informações da pessoa que fez, nós conseguimos pegar todo o histórico dela, porque fica imutável, não tem como você alterar esse registro, que ele é público. Você consegue fazer transações peer-to-peer, ou seja, de pessoa para pessoa, sem intermediário. Você não precisa pegar o seu dinheiro, depositar no banco, fazer o pagamento, passar pela maquininha de cartão, na maquininha de cartão ser depositado para o dono da padaria. Você consegue fazer o pagamento direto para ele. Ou uma transferência, enfim, você pode fazer de país para país, de qualquer lugar que você tiver, você tem essa possibilidade de fazer o uso. É uma criptografia avançada protegendo as transações. Essa criptografia é o que gera a segurança do mercado cripto, e foi isso que as criptos avançaram em relação a uma digitalização, porque a digitalização é só você pegar uma agenda que você tem aqui, você escaneia, tira uma foto dela e transforma em digital. A cripto não, ela tem uma criptografia. Você não tem essa transação de ponta a ponta, ela é separada, dividida, e você não consegue remontar ela. Por isso que existe a segurança nas transações. E você tem liberdade e autonomia financeira. Você consegue ter controle total sobre seus próprios ativos. Você não depende do governo, você não precisa pagar imposto para esse governo. Você pode deixar guardado na gaveta da sua casa o dinheiro, o seu patrimônio. É uma oportunidade, uma possibilidade que nunca na história existiu e agora a gente tem. Você não precisa depender de uma instituição tradicional, caso você não queira. Você pode mandar teu dinheiro para outro país e nenhum governo vai saber disso, a não ser que você conte, mas a ideia da cripto é que não conte. É que nem quando eu pergunto, mas você vai declarar seus bitcoins? Que bitcoin que eu vou declarar? E possibilidade de participar de novas economias digitais. Quem chegar antes vai beber água limpa. Nós estamos num processo que é tudo novidade. Tem muita gente ainda falando que isso não existe, que isso vai dar errado, que isso vai morrer, que não vai acontecer, que vai acabar. Quem chegar antes vai aproveitar, vai ganhar toda a alta, todo esse processo que está acontecendo, e não é só financeiro, tá? É os benefícios que isso pode trazer. Eu citei durante o vídeo aqui possibilidades das criptos. Pode ser que em determinado momento você compre um imóvel, faça uma tokenização dele, venda para diversos amigos, não dependa de uma pessoa, e você consiga fazer uma venda em menos de 24 horas, sem burocracia, sem ir para cartório. Quando você fizer a venda do imóvel, que você já recebeu o dinheiro, você só vai lá no cartório, protocola o negócio e está tudo feito. Então as criptos, elas têm uma oportunidade gigantesca, desde você fazer contratos, fazer transações, até você ter renda passiva com as criptos. O problema é que ainda tem muita gente desconfiando e muita gente ruim dentro desse mercado, querendo induzir as pessoas a fazerem as coisas erradas. Por isso que eu estou aqui indicando para você a Start Grana. Clica no link da descrição, entra na Start Grana, assina a Start Grana. Se você não sentir seguro, em 7 dias a gente devolve o seu dinheiro, mas eu tenho certeza que vai ser de grande valor você adquirir todo o conhecimento e todos os acessos, né, os conteúdos, além das planilhas e materiais que a gente tem exclusivo, que só a Start Grana tem, porque nós temos uma metodologia própria de montagem de carteira, que com certeza você vai ser muito beneficiado quanto a isso, e você pode utilizar a mesma estratégia que a gente utiliza para ações, fundo imobiliário, ETFs, dentro das criptos, até porque as criptos fazem parte da nossa estratégia de investimentos. Ok? Muito obrigado para você que assistiu esse vídeo. Não esqueça de compartilhar com quem você
ama. Não esqueça de se inscrever. Até a próxima. Tchau.